elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral. Gente, finalmente o último vídeo da Grécia Antiga, né? Aleluia! Esse vídeo vai falar sobre a arte grega e a religião, tá? No caso, a mitologia grega. Eu não vou poder me estender muito na mitologia, porque é muita coisa. Mas eu vou tentar passar como surgiu o mundo segundo os gregos, tá? Vamos por parte. A arte grega inclui a pintura, a escultura e a arquitetura, já que eu falei do teatro e da filosofia, né, no outro vídeo. Essa arte grega, ela está dividida em 3 períodos, que é o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Porém, foi no período clássico que a arte mais brilhou, que a arte mais teve destaque. Então, é mais ou menos nesse período que a gente vai focar, tá? Vamos começar com a pintura. A pintura, eles valorizavam muito a figura humana, né, nos desenhos, e sempre estava muito ligada à religião, ao que eles acreditavam. Eles também costumavam fazer muitas pinturas em vasos, e existiam mais ou menos 2 tipos de pintura. Uma é que eram figuras negras no fundo vermelho, e outra eram figuras vermelhas no fundo negro. Isso sempre nos vasos, né, de cerâmica. Ao longo dos anos, essa pintura grega foi se perdendo, tá? Vamos agora para a escultura. As esculturas gregas também estavam relacionadas à religião. Eles faziam muitas esculturas de deuses, ligadas às crenças mesmo gregas, né? Essas estátuas sempre transpareciam ritmo, harmonia, perfeição. Os gregos buscavam isso ao esculpir, ou seja, ia meio contra a realidade das coisas. É tipo assim, a imagem real seria isso, e a imagem da escultura seria isso. Tipo, eles gostavam de retratar o belo, a harmonia, entendeu? Então, muitas vezes ia contra a realidade da coisa mesmo. Eles também valorizavam muito a arquitetura e, por conta disso, construíram muitos templos religiosos. E eles tinham, basicamente, os 3 principais tipos, né, de colunas dos templos, que é a coluna jônica, a coluna dórica e a coluna coríntia. Primeiramente vem a dórica, que é a mais antiga e também a mais simples. Ela não possuía uma base e por isso a coluna era assentada diretamente na terra. Já a jônica, que vem posteriormente, ela já é mais detalhada e ela não assenta diretamente na terra. Ela possui uma base e o topo da coluna é bem mais detalhado, é bem mais detalhado mesmo, mais detalhado. E por fim a gente tem a coríntia, que é bem mais luxuosa, é mais detalhada ainda que a jônica e também é bem mais luxuosa. Bem, mas vamos agora à religião grega, né? Primeiramente vamos às características para depois entrar na mitologia em si. A começar que os gregos eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Esses deuses eles tinham características humanas, como assim, eles podiam sentir raiva, podiam sentir amor, podiam sentir paixão, podiam sentir inveja. E eles também se relacionavam com os humanos, é tanto que iria originar os semideuses, que eram filhos de deuses com humanos. Vou falar mais tarde sobre isso. Existiram vários deuses na Grécia, mas existiram também os principais, né, que habitavam o Monte Olimpo. E esses deuses, eles representavam geralmente um elemento da natureza, né? Deus dos céus, do fogo, do submundo, enfim. E cada deus apresentava mais de um atributo, mais de uma qualidade, tinha mais de um objetivo. Mas como é que tudo começou, Carol? Segundo a mitologia grega, tudo começa do caos. O caos é como se fosse um cosmo e tudo tá ali dentro, só que sem vida ainda. É como se fosse isso. E aí do caos vai surgir as personificações primeiramente, tá? E aí a gente tem a personificação da terra, que seria Gaia, que seria a deusa mãe, o começo de tudo. A gente também teria as personificações da noite, as personificações das trevas. A noite seria Nix,
as trevas seria Ébero, enfim, a gente teria várias personificações. O que são personificações? Forças da natureza com certo poder relacionado a alguma coisa. É tipo isso, que foi definido como personificações. Dessas personificações iriam vir os titãs. Gaia, que seria a deusa mãe que representava a Terra, iria gerar sozinha Urano, né? E Urano representava o céu. Gaia, ela tem uma noite de núpcias, né, com Urano. Sim, era muito comum na mitologia grega os deuses se relacionarem em família ali mesmo, irmão com irmão, mãe com filho, enfim. Era muito comum isso na mitologia grega. Então Gaia e Urano, já que Gaia gerou Urano, né, eles dois, eles se relacionam, tem uma noite maravilhosa de amor e vai gerar, agora uma nova era, né, que apresentariam 3 tipos. Seriam agora os titãs, os cíclopes e os hecatônquiros. Os cíclopes e os hecatônquiros eram monstros terríveis, assim. Os cíclopes, eles tinham um olho só, os hecatônquiros tinham várias mãos, eram monstros muito feios, assim. E com isso, Urano, ele meio que decidiu colocar esses monstros dentro de novo da barriga de Gaia. Vai pra barriga de Gaia de novo, tá muito feio, derrota. Mas aí Cronos, que é o titã mor, né, o rei dos titãs, ele vai castrar Urano e vai expulsar de novo todo mundo ali da barriga de Gaia. Mas aí tudo bem, a gente tem agora a era dos titãs, né? E aí Cronos está lá reinando. Ele tem uma irmã chamada Reia, e ele se relaciona com Reia, tem novamente aí uma nova história aí de núpcias de amor, Cronos e Reia. E aí Reia começa a ter filhinhos, né? Só que Cronos, com medo dos filhos dele tomarem o poder dele, né? Se baseando na história que já tinha se repetido, ele faz Reia engolir os filhos. Quando ela botava o filho pra fora, ele botava ele engolindo. Botava o filho pra fora, ela... Não história dessa não. É ele que engolia. Era ele que engolia, gente. Era ele que engolia. Essas coisas acontecem. Era Cronos que engolia os bebês que Reia colocava pra fora. É isso. Os titãs são uma ordem mais antiga de deuses gregos. Eles são bastante grosseiros, não muito inteligentes, também não são muito civilizados. Como líder dos titãs, espera-se que Cronos produza descendentes. Então, ele se une à sua irmã consanguínea e também titã, Reia. Esses 2 irmãos titãs, Cronos e Reia, criam a próxima geração de deuses gregos. A mitologia os chama de olimpianos. Entre eles estão Hades, Poseidon e Zeus. Mas eles não herdarão simplesmente a Terra. Eles devem lutar por ela. Claro que, já que eles são imortais, os filhos que Cronos engolia não morriam. Eles só ficam presos em sua barriga. Ele tenta controlá-los e impedir que eles vivam no mundo e desenvolvam um poder que possa um dia derrubá-lo. Reia fica horrorizada. Todos os seus 5 filhos foram engolidos vivos. Agora ela está grávida de novo, mas dessa vez ela tem um plano. Só que Reia, cansada dessa história, né, como toda mãe, né, ela não queria que isso acontecesse, então ela tem uma ideia. Ela vai para a ilha de Creta, e lá na ilha de Creta ela teria agora um filho, né, que seria Zeus, né, e ela dá esse filho para uma ninfa cuidar. Isso vai explicar muito a atração de Zeus pelas ninfas, enfim. Aí ela dá para uma ninfa e volta, né, e aí ela leva uma pedra no lugar do filho e dá essa pedra escondida, né, para Cronos. E Cronos engole achando que é Zeus, né? E ela consegue livrar aí, pelo menos Zeus. Os outros ela engoliu, mas Zeus pelo menos ela conseguiu livrar. E aí Zeus vai crescendo na ilha de Creta e quando ele começa a ter um discernimento das coisas, ele vai ajudar a mãe dele a destruir Cronos.
Bem, aí Zeus finalmente dá um líquidozinho aí pro pai dele, né, pra Cronos beber, pra começar a vomitar todos os deuses que estavam dentro dele. E aí é quando começa a titanomaquia, que é o confronto entre deuses e titãs. E os deuses saem vitoriosos e a gente começa aí uma nova era, que é a era dos deuses, tá? Enquanto isso, os titãs ficam lá presos no Tártaro. No Tártaro? No Tártaro. Bem, como eu falei pra vocês, existiram muitos deuses na Grécia. Muitos. Mas a gente tem os principais e eu vou falar um pouquinho deles, tá? Uma coisa que vocês precisam entender é que os deuses, eles tiveram muitos mitos relacionados a eles, tá? Mitos que relacionavam eles a monstros mitológicos, ou a eles com seres humanos, com os semideuses. Enfim, não dá pra contar o mito de cada deus aqui, os mitos que eles, né, que estão relacionados a ele, porque senão eu vou passar uma eternidade. Mas vamos às características dos deuses. Primeiramente a gente tem Zeus, como eu já falei, que era o senhor dos deuses, e ele estava relacionado aos céus, né? No mito, Zeus alcança o poder absoluto que buscava. Mas esse poder logo será ameaçado por um inimigo inesperado. O rei dos deuses está prestes a ser traído pela pessoa mais próxima a ele. Zeus venceu seu embate épico com os titãs. Agora ele senta no topo do Monte Olimpo como rei dos deuses e mestre da humanidade. Os antigos gregos adoravam Zeus acima de todos os outros, mesmo ele tendo muitas falhas. De acordo com o mito, Zeus tem uma fraqueza muito humana que ameaça ser a sua ruína. Um incontrolável desejo sexual. Irmão de Zeus, a gente tinha Hades e a gente tinha também Poseidon. Esses três deuses, Zeus, Hades e Poseidon, eram considerados os reis, né? Os Mor, sendo Zeus mais Mor ainda. Hades ficou responsável pelo submundo e Poseidon ficou responsável pelos mares, né? Os deuses dos mares. A gente vai ter a Afrodite, como eu já citei também, ela era a deusa do amor, da beleza, da sexualidade, e ela está relacionada a vários mitos da mitologia grega. A gente vai ter Apolo, que representava o sol, e além disso, também era o deus da cura e da profecia. Apolo era filho de Zeus, mas com Leto, porque assim, Zeus ele vai casar com Hera, a deusa Hera, que era sua irmã. Só que Zeus era um pouquinho safadinho, sabe? Vai, safadão! Vai, safadão! Um pouquinho garanhão, então ele gostava muito de pular a cerca, né? E Hera, como já conhecia, né, o seu querido e magnífico esposo, era muito ciumenta. Então também tiveram muitos mitos relacionados, assim, Hera com heróis gregos, que ela não vai aceitar os filhos de Zeus, né, com outras mulheres, por ciúme. E Apolo era justamente um deus, né, que era filho de Zeus com Leto. A gente tinha Atena, que era a deusa da sabedoria e da justiça, e como o próprio nome já diz, ela realmente representava a cidade de Atenas. Existia muito essa questão também de que um deus estava relacionado a uma cidade grega. Toda a cidade grega ela tinha um deus protetor, e Atena era a deusa protetora da cidade de Atenas. Inclusive ela representava a maternidade, né? Ela era deusa da maternidade, ela era protetora das mães, da mulher, da esposa. A gente tem Artemis também, ou Artemis, não sei como se pronuncia. E ela representava a lua, e era a irmã gêmea de Apolo, deusa da caça, da pureza e da virgindade. A gente tem Ares, que era o deus da guerra, filho legítimo de Zeus com Hera. A gente tem Deméter, que é deusa da agricultura. A gente tem Dionísio, que representava o vinho, o deus das festas, dos bacanais, né? A gente tem Hermes, que é o mensageiro, deus também protetor das viagens. E a gente tem Hestia, que era a deusa do lar, né? A deusa doméstica. Aphrodite. And what is she the goddess of? She is the goddess of sexuality, female sexuality,
She's a goddess of beauty. She's associated with lots of fertility issues. You have Artemis on the other side. Artemis, who is this chaste virgin. E Apolo, que como todos os deuses e deusas da Grécia Antiga, tinha mais de um poder. But he also can bring plague, and this is something that happens in the case of many Greek gods. If they can cause something, they can also stop it. Esses deuses e deusas surgiram à medida em que os gregos antigos buscavam sentido e talvez fé num mundo constantemente mutável. We find the creation of Greek mythology and the creation of the gods. Homer gave the Greeks their gods. Homer was effectively the closest thing the Greeks had to a Bible. Em meio a isso, a gente vai ter o surgimento do homem, né, do ser humano, porque até então a gente está falando de deuses, aqueles que são imortais. Agora a gente vai ter os mortais, que são nós, seres humanos, né? E aí há duas versões da criação do homem, que é a versão de Prometeu, e do deus Prometeu e Epimeteu, e de que foi Zeus que criou. Cosmos. Although the Greeks had a human-centered universe, their view of man was almost as an afterthought. He was a smaller creature in the universe, something certainly lesser than the gods. And therefore the creation of humans had to take a second or third place down the line in the Greek world of the cosmos and the Olympian deities. Na versão de Homero da criação dos humanos, o deus Prometeu forma o primeiro homem do barro e assopra a vida nele. Em Hesíodo, Zeus criou progressivas raças de homens: ouro, prata, bronze e ferro. A partir daí, então, a gente vai ter agora os semideuses, os heróis gregos, né? Que esses vão ser o quê? Vai ser o resultado da relação de um deus com um ser humano. Por isso o nome semideuses. E eles geralmente vão ser caracterizados como heróis, porque vão fazer grandes feitos, porém não são imortais. Foram muitos heróis também, e geralmente os heróis estavam relacionados a muitos mitos, né? Muitas histórias mitológicas, porque eles derrotavam grandes monstros mitológicos. O primeiro que eu vou citar é Perseu. Perseu, ele é filho de Zeus, e ele ficou conhecido por exterminar a Medusa. A Medusa era uma górgona que possuía a cabeça de serpente, e quem olhasse no olho da Medusa seria petrificado, se transformaria em pedra. O interessante de vocês saberem em relação a esses monstros mitológicos, como a Medusa, o Minotauro, enfim, é que eles se tornaram monstros mitológicos por castigo, de uma certa forma por castigo, por maldição. E aí esses heróis ficaram conhecidos por derrotar alguns desses monstros mitológicos. E Perseu ficou conhecido por exterminar a Medusa. Ele tinha que decapitar a cabeça da Medusa para levar até Atena. A gente também tem o herói Teseu, que é filho de Egeu, do rei Egeu. E ele ficou conhecido por destruir o Minotauro. Existia um Minotauro, que era um monstro com cabeça de homem e corpo de touro. Ou é corpo de homem e cabeça de touro? Metade de homem, metade de touro. Esqueci agora. Metade de homem, metade de touro. E ele ficava num labirinto, e esse labirinto era uma forma de castigo. As pessoas que iam pra lá, o Minotauro devorava. Só que aí Teseu destrói o Minotauro. Um monstro meio homem, meio touro. Preso em um gigantesco labirinto, à espera de sua próxima refeição de carne humana. No mito, o Minotauro foi criado para punir o rei de Creta, Minos, que tentou ludibriar um dos deuses. Enquanto as primeiras vítimas são lançadas no labirinto, um evento decisivo acontece do outro lado do mar. Em um pequeno reino a 80 quilômetros de Atenas, nasce um menino. Seu nome é Teseu. Ele está ansioso para provar sua bravura e libertar seu reino. Ariadne nota a atitude de Teseu, sua coragem, seu olhar determinado, e se apaixona imediatamente por ele. Ela fica vencida pelo seu amor por Teseu e decide então que vai ajudá-lo, porque não quer que ele morra no labirinto como todos os outros.
Secretamente, Ariadne visita Teseu em sua cela provisória e lhe oferece sua solução, mas com uma condição. Se sobreviver, ele deverá se casar com ela. Com seu novelo nas mãos, Teseu caminha na frente. Os corredores do labirinto estão imersos na escuridão. É impossível para Teseu enxergar o caminho. Mas os grunhidos do Minotauro estão cada vez mais altos. É isso que o orienta. Seu novelo de fio já está pequeno agora. Tem 1/4 do tamanho que tinha quando entrou no labirinto. O monstro está próximo. Até a respiração do Minotauro o enche de pavor. Mas essa é a diferença entre heróis e pessoas comuns. O herói sente medo, mas o domina e persegue o grande feito. Depois ele bate e ataca. A gente tem Odisseu, que é bem conhecido como Ulisses também, que eu já citei em um vídeo anterior, em relação à Guerra de Troia, né? Ele ficou conhecido pela Guerra de Troia. A gente também tem Aquiles, que também ficou conhecido pela Guerra de Troia, né? Aquiles famoso pelo calcanhar, porque conta a história de que a mãe de Aquiles, que era Tétis, tinha muito medo de que seu filho fosse imortal. Ela queria que ele fosse imortal. Então ela levou Aquiles, enquanto bebê, para o rio Estige, porque esse rio era considerado um rio sagrado. E aí lá ele iria se tornar imortal. Só que ela segura Aquiles pelo calcanhar. E aí banha todo Aquiles menos o calcanhar. Então por isso que fica esse ponto fraco aí de Aquiles, que é o calcanhar. E por fim eu vou citar Hércules, que é filho de Zeus com Alquimena, que inclusive, não gostava dele justamente por ser filho de Zeus com outra. E ela vai tentar matar ele enquanto bebê, né? Só que ele estrangula a cobra, e aí ele se transforma em um herói grego. E também vai ficar muito conhecido pelos 12 trabalhos de Hércules. Eu diria inclusive que Hércules, ele foi um dos heróis mais famosos, né? Porque ele destruiu muitos monstros, não foi uma historinha só. Ele é o maior herói de ação da mitologia. Seu nome é Hércules. Um homem atormentado por um pecado terrível. Levado a cumprir 12 desafios impossíveis em busca de redenção. Para nós, é um mito, mas para os antigos era realidade. Sua rival, Hera, logo retorna determinada a fazer com que ele nunca conheça a felicidade. Dessa vez, ela vai transformá-lo de homem de família a assassino, enlouquecendo-o. Ela envia a loucura até ele enquanto ele dorme, e ele, em sua loucura, acredita que a esposa e os filhos são seus inimigos. Na calada da noite, Hércules comete um horror impronunciável. Quando o Hércules acorda de sua loucura, acorda dessa loucura voraz, ele se vê coberto pelo sangue de sua própria família. É um pouco como uma penitência cristã. Você deve executar boas ações na Terra para compensar as coisas ruins que possa ter feito. Daí em diante, ele vai tentar se livrar da mancha de culpa por esse ato terrível. E esse é o eixo de toda a vida de Hércules. Para purificar sua alma, Hércules vai ter que sobreviver à série de desafios mais torturantes já enfrentada pelo homem e pelos deuses. É uma jornada que vai levá-lo pelo mundo grego e além. Mas é isso, gente. Se vocês quiserem que eu fale sobre um mito específico, por exemplo, Carol, fala sobre os 12 trabalhos de Hércules. Carol, fala sobre o mito da Medusa. Carol, fala sobre o labirinto do Minotauro. Aí vocês pedem aí nos comentários ou lá no Instagram, porque para falar aqui de todos os mitos vai ficar muito extenso. E eu quero dar continuidade ao cronograma, né,
termina a Grécia e finalmente para o Império Romano, né? Roma Antiga e terminar a Antiguidade, porque eu não aguento mais a Antiguidade. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, se não é inscrito, se inscreve e até a próxima.